Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Juízes. Aleluia. Juízes, capítulo 6. Aleluia. Diz assim: todos acharam? E o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em caverna e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. E todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam, e acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegaram com os seus gados e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos, e eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor, e quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu vos livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra, expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque do lagar, escondido para que os medianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. E Gideão respondeu: se o Senhor, Deus, está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer, quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menor, a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Amém? Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra, Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha falar conosco, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza, Senhor, esta palavra, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor diminua, Senhor, para que o Senhor cresça, para que toda honra, toda glória, toda adoração seja dada somente a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor, de toda honra e toda glória e toda adoração. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus, usa-me pela Tua misericórdia. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Aqui diz que o povo sofria por causa dos medianitas, né? A história mesmo, ela relata já alguns capítulos atrás, quando fala lá de Josué,
que Josué, enquanto ele era vivo, o povo, ele fazia o quê? O povo, ele servia ao Senhor com alegria, servia o Senhor com gratidão, estavam todos na presença do Senhor. Só que quando Josué morre, diz a palavra de Deus, que aparece um camarada, chamado Eude, e então o povo, ele começa a pecar, e errar diante dos caminhos do Senhor. E diz a palavra que o povo, ele ficou exatamente, se eu não me engano, 8 anos, né, de escravo. E após esses 8 anos de escravidão, então aparece Deus, os israelitas, eles clamam ao Senhor, e aparece Otoniel, que era sobrinho de Calebe, que foi usado por Deus para que o povo fosse liberto. E aí, mais para frente, também diz que o povo teve 40 anos de paz sobre a terra de Israel. Por quê? Porque todos estavam dentro dos caminhos do Senhor, né? E diz que quando também Otoniel morre, acontece novamente. Os povos começam a se desviar dos caminhos do Senhor. E quando os povos começam a se desviar, eles começam a fazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Começam a adorar a Baal, a Azera, começam a fazer sacrifícios a Baal, começam a fazer sacrifícios de animais, a sacrifícios de crianças, né? E então a ira de Deus se volta sobre o povo novamente. E então o que acontece? O povo de novo volta a sofrer. O povo de novo volta a ser massacrado, né, pelos medianitas que estavam ali na terra. E aí a palavra de Deus diz que mais para frente acontece isso nova vez, mais 2 vezes. E uma das vezes que acontece isso, acontece com Débora, quando também ela é chamada, né, para a guerra. E também foi uma pessoa que, junto com o comandante que foi com ela, livrou também o povo de Israel daquela guerra. E o que eu quero dizer? Qual a diferença entre tudo essa história que vem com a nossa história no dia de hoje? A gente começa a perceber que, se você começa a ler lá dos Juízes capítulo 1 em diante, você vê que sempre há queda do povo de Deus, e aí sempre Deus levanta um juiz, e o povo então entra nos caminhos. Aí passa um período de novo, o povo às vezes morria lá o juiz, o povo caía de novo, né, na tentação, voltava às velhas práticas, voltava a fazer aquilo que não agradava ao Senhor, e simplesmente o povo sofria de novo, voltava a ser escravo de novo, voltava a sofrer de novo. E o que Deus colocou no meu coração foi: qual é a diferença entre este povo que viveu essa situação nos dias e os dias de hoje? Se nós pararmos para pensar, a gente vai ver e perceber que ainda continua acontecendo as mesmas coisas. Ainda continua acontecendo esses tipos de situações, a qual Deus não gostaria que acontecesse. Porque a maior alegria de Deus é que nós estivéssemos um relacionamento profundo com o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Mas a história, ela relata que exatamente, às vezes, de tempos em tempos, às vezes as pessoas vão se afastando dos caminhos do Senhor, né? As pessoas vêm para a casa do Senhor, aquele primeiro amor, e começa e ora e jejua e prega para quem tiver na frente, não importa quem seja, se é chefe, se é patrão, se é rico, não tem, simplesmente não se preocupa. Simplesmente vai e faz a obra de Deus, é de dia, é de tarde, é de noite, sabe? E infelizmente, sem perceber, às vezes
nós acabamos nos afastando do Senhor aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, bem aos pouquinhos. E quando a gente vê, quando a gente olha e percebe, a gente já às vezes está fazendo as velhas práticas, às vezes deixa de orar para estar muito tempo na televisão, às vezes volta a fazer aquilo que não é agradável ao Senhor, e o Senhor fica muito triste com essa situação. Pela misericórdia de Deus, Deus tem falado culto após culto, tem trazido um alerta para a igreja e para o povo dele, o que é a vontade dele, qual é a verdadeira vontade dele. É que nós, povo do Senhor, podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e refletir sobre a nossa vida cristã. Como tem sido a nossa vida cristã diante de Deus? Aqui, sobre essa história que eu li, de Gideão, no capítulo 13, quando Deus aparece para Gideão, o anjo aparece para Gideão, e fala com Gideão, Gideão simplesmente, ele fala o seguinte, diz assim, versículo 13, Gideão respondeu: se o Senhor, Deus, está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Por quê? Quantas vezes nós pensamos como Gideão? Quantas vezes nós paramos para pensar e refletir e dizer assim: Senhor, nós temos servido ao Senhor, temos feito, Senhor, a Tua obra, temos, ó Deus, falado do Teu amor, e por que, Deus, que às vezes nos vem tão grande aflição, tão grande lutas, tão grande provações, de uma maneira a qual, diz a palavra de Deus, que Gideão, ele estava ali no lugar onde era lugar de macerar a uva, ele estava fazendo o trigo. Por quê? Porque ele se escondia dos midianitas com ele. E aí ele faz essa pergunta para o Senhor, e essa pergunta é uma pergunta interessante para nós refletirmos. Por quê? Por que, Senhor? Porque teoricamente não tem lógica se servimos ao Senhor e estamos passando por isso. Mas a palavra de Deus, ela fala o quê? Que quando o povo, ele saía da presença de Deus, o povo sofria, era massacrado. E aqui, esses 7 anos de Gideão foram os piores 7 anos, porque diz a palavra do Senhor que a opressão, ela era tão grande sobre o povo de Israel, era tão grande que o povo, eles cavavam buracos e se escondiam nas cavernas quando o exército midianita vinha. Diz a palavra do Senhor que, se você ler a história, eles plantavam e na época de colher, eles se juntavam, os medianitas, junto com os amonitas, se juntavam e vinha sobre Israel. E vinham, diz a palavra do Senhor, como que gafanhotos, e pegava tudo do povo de Israel, vacas, ovelhas, pegavam todas as plantações e não deixavam nada. E quando eles viam que eles estavam vindo, eles corriam e se escondiam dentro das cavernas, porque se eles fossem pegos, grande era a opressão sobre este povo, sobre o povo de Israel. Mas por que acontecia isso? Por que o povo era massacrado? Se você ler essas 3 histórias anteriores à de Gideão, você vê que quando o povo adorava o Senhor, prestava sacrifício ao Senhor, cultuava ao Senhor, existia anos de paz, 40 anos de paz, existia 80 anos de paz. Se você ler a história, você vai ver que existia quando o povo estava nos caminhos do Senhor. E não é
diferente conosco. Muitas das vezes a gente leva uma vida com Cristo, uma vida ali de santidade, jejum, oração, faz a obra de Deus, e as coisas começam a andar, e as coisas começam a fluir. Só que infelizmente, começa a aproveitar a vida e aos poucos vai deixando as coisas do Senhor. E aí, quando vem as lutas, as opressões, quando vem a tristeza, a angústia, às vezes você vem para a casa do Senhor e não entende o porquê que estava acontecendo, o que está acontecendo. E aqui, como Gideão também não sabia o que estava acontecendo. Porque se ele soubesse o que estava acontecendo, ele não teria perguntado isso para o Senhor. Senhor, se verdadeiramente o Senhor nos ama, o Senhor está conosco, por que é que então estamos passando essa luta? Por que é que estamos passando essa provação? Por que é que nós somos perseguidos? Por que é que o povo é massacrado? Por quê? Porque infelizmente a nação fazia coisas que não agradavam ao Senhor. Começavam a adorar a outros deuses, começavam a adorar a Baal, começavam a fazer as coisas do mundo novamente. E é isso que o Senhor nos alerta nesta noite, para que nós tomemos cuidado, para que nós abrimos os nossos olhos, para que nós possamos refletir naquilo que tanto o Senhor tem falado culto após culto. Que nós possamos nos perguntar para o Senhor: Senhor, eu estou te agradando? Senhor, eu estou te agradando? Que nós possamos perguntar isso para o Senhor. Que nós possamos ter este momento de reflexão com o Senhor e perguntar para Ele isso. Porque a palavra de Deus, ela não mente, ela é clara, que quando nós estamos dentro do centro da vontade do Senhor, muitas das vezes o povo não sofre. Vem luta, claro, tem tribulação, tem, mas o fardo ele é mais leve. Por quê? Porque você confia no Senhor, porque a sua esperança está em quem? Está no Senhor. Porque nós acreditamos que é o Senhor quem está à frente de todas as coisas, de todas as batalhas na nossa vida. Nós clamamos ao Senhor, Ele estende o seu ouvido, ouve o nosso clamor e responde. E nesta noite, o que Deus quer é que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos voltar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Que verdadeiramente nós possamos clamar ao Senhor e dizer: Senhor, se tenho feito algo que não tem te agradado, se tenho feito algo, Senhor, que não tem agradado ao Senhor, que a misericórdia do Senhor seja sobre a minha vida, porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, amém? Será que estamos mesmo agradando ao Senhor? Será que estamos no centro da vontade do Senhor? Porque a palavra de Deus aqui dizia que quando o povo se afastava de Deus, se afastava dos caminhos do Senhor, simplesmente o Senhor também os deixava, e a unção de Deus deixava aquele povo. Porque o que fazia diferença na vida do cristão é exatamente a unção de Deus, é exatamente a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é o que faz a diferença de quem é cristão e quem não é cristão. A diferença é a presença do Espírito Santo de Deus, e a presença do Espírito Santo de Deus tem que ser diária nas nossas vidas, tem que ser constante. O Senhor, Ele quer intimidade com a tua igreja. Se nós voltarmos lá atrás no jardim do Éden, o Senhor, Ele queria o quê? Queria contato com Adão todos os dias. Infelizmente o que separou
o homem da presença de Deus foi exatamente o pecado, e até hoje não é diferente. E muitas das vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que será que nós não temos mais te ouvido? Por que será que às vezes eu não consigo te ouvir, Senhor? E às vezes, diz as histórias, que se nós vemos uma grande pedra no chão, nós chuta ela e cai? Não, né? A gente faz o quê? Desvia, porque é grande. E às vezes, aonde nós falhamos? Aonde que às vezes a gente escorrega? Numa pedrinha de nada, num negocinho de nada, você bate e dá aquele cata-cavaco no chão, assim. É nas pequenas coisas. Então, às vezes, nós nos analisamos e dizemos assim: mas eu não tenho feito nada diante do Senhor. Claro, às vezes não é coisa grande, mas às vezes é as pequenas que acaba nos afastando do Senhor. E o Senhor, Ele quer a nossa presença. O Senhor quer que nós buscamos Ele face a face, dia após dia, ano após ano, mês após mês, para que as bênçãos do Senhor continuem sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, para que quando as lutas vier, nós como os cristãos temos armas, que é a arma de guerra, que é a palavra do Senhor, e dizemos o quê? Começamos a orar, começamos a clamar, dobramos os joelhos no chão, e automaticamente o Senhor responde. E quando não temos a presença do Senhor, quando o Espírito Santo de Deus não está dentro de nós e se afastou, entra o quê? Entra o desespero, entra a angústia, aí a fé diminui, e infelizmente a pessoa sem fé, ela acaba acreditando entre si que a palavra de Deus não é verdadeira e não serve para ela. Ela fica em dúvida: será que é mesmo? Por quê? Por causa da falta de fé. Porque é pela fé que nós acreditamos, é pela fé que nós cremos, sabe, que o Senhor Jesus Cristo irá voltar. É pela fé que nós vivemos os milagres do Senhor. E quando a nossa fé, ela é abalada, infelizmente, ela é que abala o cristão. E aí, o cristão acaba voltando às velhas práticas do mundo e se afastando dos caminhos do Senhor. Então, nesta noite, irmãos, que nós possamos buscar a intimidade com o Senhor. Amém? Porque o Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Amém? Você pode se colocar de pé para que nós possamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Se coloque diante do Senhor. Deus, queremos, ó Deus, nos colocar diante da Tua presença, Deus, diante da Tua face. Te pedimos, ó Deus, a misericórdia do Senhor, Pai. Senhor, se temos feito algo, Senhor, que não tem agradado a Ti, Pai, que a misericórdia do Senhor seja sobre as nossas vidas. Pai, quando nós nos aprofundamos, ó Deus, na Tua palavra, nós vemos, ó Deus, e percebemos que quando o povo, Senhor, clama ao Senhor, que quando o povo se humilha ao Senhor, que quando o povo reconhece, Senhor, que está falho diante de Ti, Senhor, quando o povo, Senhor, reconhece, Senhor, meu Deus, que não tem agradado ao Senhor, que não tem feito, Senhor, aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, quando o povo, Senhor, reconhece, Senhor, as suas falhas, a misericórdia do Senhor é sobre as nossas vidas. Então, Senhor, a presença do Teu Espírito volta a habitar nos nossos corações, nas nossas vidas, e é isso que faz a diferença. E nesta noite, Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, como servos do Senhor. Senhor, como, Senhor, meu Deus, exército do Senhor, como exército de Cristo, nos colocamos diante da Tua presença. Se o Senhor, ó Deus, tem encontrado falha, Pai, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, que a misericórdia do Senhor
alcance, ó Deus, no nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, perdão, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e que nós possamos, ó Deus, Pai, encontrar, Senhor, meu Deus, a unção do Senhor, as bênçãos do Senhor, a maravilha do Senhor, para que o teu povo, Senhor, não sofra, para que o teu povo, Senhor, encontre alegria novamente, para que o teu povo encontre motivação de prosseguir, Senhor. Aumenta, Senhor, a fé, Senhor, que há em nós, Pai, pelo poder que há no teu nome, que nós possamos, ó Deus, entender, Senhor, que a vontade do Senhor é intimidade, Senhor, contigo, é poder ouvir ao Senhor todos os dias, e poder, Senhor, meu Deus, ter a tua santa e gloriosa presença sobre as nossas vidas, Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor vai de encontro, Senhor, às vidas que estão aqui nesta noite, e que esta palavra, Senhor, não volte vazia, Pai, que esta palavra, Senhor, tenha efeito, Senhor, sobre a vida do teu povo, para a glória e honra do teu nome. Amém e amém. Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Pastor Gil. Bom som.